Você já se perguntou por que existem pastores e pessoas, até mesmo pessoas de igreja, que não conhecem verdadeiramente a Deus? Isso mesmo, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que falam com Deus todo dia e no fim não conhecem verdadeiramente a Deus. Mateus 15, versículo 8 diz sobre isso. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este versículo se refere a pessoas que aparentam estar perto de Deus, que aparentemente falam com Deus, como se fossem santos ou alguém próximo, mas no fim não está perto de Deus, porque o coração está longe de Deus. Outros versículos que também mostram sobre isso estão na Bíblia. Um deles é João 5, versículo 39 ao 40. Antes de fato começar o vídeo, eu só quero falar mais sobre uma única coisa, que é sobre um versículo que é meio que um alerta para todos nós, inclusive para mim mesmo, que eu também preciso melhorar um pouco, que é Tiago 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Você tá ouvindo? Eu tô ouvindo falando. Este versículo é basicamente um aviso, e de certa forma tá no imperativo, ou seja, uma ordem. Pratiquem a palavra e não apenas a ouçam. O que isso quer dizer? Se você só ouve e não pratica, você não vai ter mudança. Se você ouve e pratica, você vai ter mudança. Pessoas que não se permitem conhecer a misericórdia de Deus de forma consciente ou inconsciente. Pessoas que não se permitem conhecer a graça de Deus de forma inconsciente. Um exemplo que eu posso dar aqui: as pessoas que evitam fazer as coisas que devem fazer. A pessoa sabe que ela precisa ir na igreja, que ela precisa ler mais a Bíblia, mudar os hábitos dela. As pessoas inconscientes geralmente são as pessoas que acreditam que estão fazendo certo. E elas acreditarem muitas vezes sem nem buscar se estão fazendo certo realmente, é o que mantém elas nesse ciclo de fazer as coisas que aparentemente são para Deus, mas não são feitas com Deus. A segunda coisa é sobre pessoas que só aceitam o que querem ouvir. Muitas vezes na palavra de Deus, quase não vamos ouvir o que nós queremos ouvir, sinceramente. A Bíblia diz para não nos irritarmos quando Deus nos corrige, porque Ele corrige igual um pai corrige ao filho que ama. As pessoas que só aceitam o que querem ouvir, geralmente elas evitam ouvir broncas, coisas que não gostam, até mesmo tentam mudar ou buscar versículos que contradizem, entre aspas, o que elas estão ouvindo que elas não gostam. A terceira coisa é falsas ações em nome de Deus. Em Mateus 7, versículo 22 a 23, é aquele famoso versículo dito por Jesus. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos misericórdias, em seu nome fizemos bênçãos, ajudamos viúvas, órfãos. Mas Jesus dirá para muitas pessoas, como a Bíblia diz, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Atualmente, muitas pessoas buscam ser líderes de igreja, buscam ter dinheiro, parecer melhor para os homens, em troca, usando o nome de Cristo. A própria Bíblia diz para que não busquemos a aprovação de homens, mas apenas a aprovação de Deus. Eu não tenho certeza, mas a Bíblia deve ter alguns versículos, geralmente, que, se eu não me engano, falam para você buscar a resposta em profetas de Deus. Como assim? Por exemplo, a você buscar a resposta ou sabedoria com pessoas que realmente são guiadas por Deus. Mas a Bíblia também alerta que tem pessoas que são falsos profetas, falsos cristãos, falsos pastores, que no fim não estão perto de Deus. Nesse dia eu tava vendo um vídeo de um tal pastor que brigava com... que estava discutindo com policiais porque ele estava sendo expulso da casa dele já que ele não pagava aluguel. E ele começava a falar basicamente, chamar o policial de demônio e tentar fazer aquelas orações falando em nome de Jesus, saia desse corpo demônio. E eu acho legal que o policial ainda deu uma baita aula pro tal pastor. Outras ações falsas também seriam as pessoas que tentam justificar uma ação ruim ou fazer uma ação boa em nome de Jesus só para ganhar aparentemente reconhecimento. A Bíblia alerta contra isso. Agora eu quero falar um pouco sobre o meu testemunho. Uns meses atrás, quando eu conheci a Deus, que não tem nenhum ano que eu conheci a Deus, sinceramente, tem nenhum ano. Tem acho que 7 meses, se eu forçar é muito, velho. Que eu aparentava conhecer a Deus, eu via vídeos sobre Deus, eu lia toda noite um versículo no celular, mas não meditava.
Eu também não tinha a Bíblia de papel que eu tenho essa daqui hoje, peraí. Eu não tinha essa. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo certo, quando na verdade não sabemos que estamos fazendo errado. Porque a nossa mente limitada não nos deixa perceber. Mas graças a Deus eu percebi que eu tava fazendo errado. Eu era alguém que só lia de noite, lia literalmente um versículo, só li. Eu lia um versículo e pronto, não, lia um capítulo geralmente, e pronto, ia dormir, não meditava, não estudava, não fazia nada. Eu não tentava conhecer coisas novas, tava preso a um pecado, tentava justificar, reclamava, fofocava. Muitas vezes também reclamava de coisas, sendo que eu nem não fazia nada também para resolver aquilo. O que me motivava era o medo, medo de ir pro inferno. E também uma obrigação, porque eu me sentia que eu tava obrigado por causa desse medo. Foi muito melhor quando eu conheci a Deus de verdade, velho. Foi muito melhor. No fim, você não precisa amar a Deus por medo. O temor que a Bíblia fala não é temor por medo. É temor. Você teme Ele por amor a Ele e por respeito a Ele. E não por medo de morrer ou coisa do tipo. Agora, o que Deus realmente deseja? Em Miqueias, versículo 6, capítulo 8, está escrito: praticar a justiça, amar a misericórdia e amar humildemente com Deus. No caso de andar. Miqueias 6, versículo 8. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Deus, basicamente, Ele quer companhia nossa. Ele quer que nós tenhamos uma vida de santidade junto com Ele. O que é ter uma vida de santidade? Ser santo é ser separado. Como é ser separado? Separado das coisas más e das coisas que enfraquecem seu espírito e do que te afasta de Deus. Por exemplo, uma roda de amigos falando palavrão. Muitas vezes, pessoal, nós temos dificuldade ou até medo de fazer isso, medo de ficar só, medo de tornar o clima chato. Mas não tenha medo disso. Você não precisa ter medo de tornar o clima chato. Nossa mente tem plena capacidade de imaginar a pior situação possível. Esse medo que paralisa muitas vezes nos faz não agirmos ou fazermos o que devemos ou queremos fazer quando é bom. Não entenda errado. Você não deve seguir totalmente seu coração. Seu coração é enganoso, a Bíblia afirma isso. Tenta fazer. Mesmo que você tenha medo, o medo não vai sumir até você tentar. Entenda isso. É sério, tente, apenas tente superar esse medo. Tente agir. Não vai acontecer a pior coisa no mundo, não. E se acontecer alguma coisa do tipo que nem você quer, poderia ser pior. Mas não vai, no fim não vai te acabar. Não vai te derrotar. Quando você faz isso, você pratica a fé, que é algo que Deus quer de você também. Ele quer sua fé, Ele quer sua companhia, Ele quer seu amor de volta. Eu quero te falar um pensamento que talvez você também não entenda assim atualmente. Nossa mente humana não consegue compreender direito, mas é um pensamento que, se você parar pra pensar, é muito interessante. E também é muito legal aí da parte de Deus. Mesmo que muitas vezes, sinceramente, não vou mentir, eu não entendo direito. Eu não consigo compreender. Deus te criou. Deus pensou em você antes mesmo da criação do mundo. E Ele entregou o próprio Filho dele, Cristo Jesus, por você e por mim. Existe um vasto universo, existem diversos planetas, diversos bichos, diversos outros lugares no universo. Mas Deus escolhe a gente. Ele prefere nós. Prefere você, prefere eu. Nós somos a prioridade dele. Você consegue imaginar isso? Um vasto universo, galáxias, animais, locais, pessoas, milhares, na real. Locais, galáxias, animais, milhares de animais, milhares de eventos climáticos, aurora boreal, estrelas, sol, lua, qualquer coisa. Todas essas coisas, Deus escolheu nós acima de todas, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Você entende? Eu consigo pensar isso, mas eu não consigo pensar na profundidade disso, velho. Eu não consigo. Mas pensa, velho. Tenta. A ciência descreve algo que é chamado de algo tipo assim: dissonância cognitiva. Quando o comportamento e uma crença entram em conflito, nós tentamos justificar ao invés de aceitar a mudança. Muitas vezes nós tentamos simplesmente mudar o padrão de Deus, adaptar a Bíblia e o ensinamento de Deus para a nossa vontade, sendo que não faz sentido, porque também não tem como. Mas basicamente, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Se você for só um ouvinte, você não vai mudar. Você não vai conseguir conhecer a verdadeira grandeza e misericórdia de Deus. Bom, esse foi o vídeo para ter entendido. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ajudou você de alguma forma, para ter entendido.
e tchau!